estão trabalhando aqui nos rincões da Europa e no Brasil temos uma impressão diferente, pensando que estes homens aqui estão vivendo o melhor, mas não é bem por aí, Senhor. Eles estão trabalhando incansavelmente, já desbravaram terras, já, Senhor, sofreram nesta pátria, já enfrentaram, Senhor, rebeliões, divisões, calúnias, difamações, mas estão aí firmes, fortes, acreditando que quem os trouxe para cá foi o Senhor. E se o Senhor os trouxe aqui, os trouxe por um propósito. E eu aprendi na Bíblia que nenhuma circunstância, nenhum momento será maior do que o propósito. O propósito é maior do que as adversidades. O propósito é maior do que o momento. O propósito é maior do que o agora. Senhor, em nome de Jesus eu lhe peço, me ajude, me dê forças. Só o Senhor sabe como está o meu coração hoje. Só o Senhor me conhece, só o Senhor sabe o que eu passei esta noite. Mas o Senhor, que é um Deus tão poderoso, o Senhor que é um Deus tão grandioso, o Senhor não chama ninguém se não confia nele, se não o capacita, se não dá a ele, Senhor, a envergadura de até às vezes ir próximo ao chão, mas quebrar jamais. E se cair, caímos de pé, porque nós continuamos na sua força, Senhor, e dela nós temos total confiança. Por isso, Deus, em o nome bendito de Jesus, torne o impossível possível e mostre-nos o extraordinário esta noite. Tira-nos, Senhor, de Portugal e leva-nos à dimensão da sua glória, e que possamos sentir um gostinho da sua presença, em o nome bendito de Jesus. Mais uma vez assim eu oro, mais uma vez assim eu lhe agradeço, mais uma vez assim eu determino a minha esperança, em o nome bendito de Jesus. Quem pode, dê um grito de glória para adorar Jesus. Assentados queiram estar, por favor, e juntos vamos ouvir a obra e a palavra de Deus. Todas as vezes em que eu tenho tido a oportunidade de ler e meditar no livro do Gênesis, eu entendo que aqui estamos não só diante do livro da origem de todas as coisas, mas também da formação da história de uma nação que Deus fez dela um exemplo a ser seguido, a nação escolhida, o povo de Deus, a Israel do Senhor. Todos nós lembramos que no início de todas as coisas, Deus um dia resolve, com seu olhar eterno, olhar para o mundo e perceber que existia nesta terra, que uma vez criada por Deus, um vazio. Haja vista que a Bíblia diz que na criação o Espírito de Deus movia sobre a terra, pairava sobre as faces do abismo e gerava vida nesta terra. Com o olhar eterno de Deus, Deus olha para este mundo e reorganiza a criação, colocando tudo em seu devido lugar: a fauna, a flora, a atmosfera, a estratosfera, a hidrosfera, o cosmos. Deus começa a colocar na terra a organização: o sol, a lua, o ar, o oxigênio, a água, os oceanos, rios, mares. E quando Deus reorganiza a terra, em cada detalhe dela, tanto uma partícula quântica, um átomo, uma célula, Deus olha para o mundo e percebe que a criação precisava daquilo que chamamos de a cereja sobre o bolo, o ápice da criação de Deus, a criação do homem e da mulher. Tudo que Deus havia criado, Ele criou por sua palavra. Mas então, quando Deus vai criar o maior momento da criação, Deus não cria pela palavra, Deus cria com as suas mãos. Vem Deus da eternidade para a terra, pisa no barro do Éden, e sobre as asas de um querubim, diz o livro de Salmos, Deus pisa na terra. E pisando na terra, Deus olha e observa que faltava nela alguém chamado homem. Havia um buraco, uma lacuna na criação de Deus. Nós sabemos, a terça parte da criação havia sido lançada sobre a face do abismo. Satanás, Lúcifer e seus anjos caíram nesta terra. E então Deus, com as suas mãos, coloca no barro, na argila, e confecciona um boneco de barro, a quem Deus chama homem, Adão, o primeiro homem. E Deus sopra neste homem o fôlego de vida e dá para ele um estado de tricotomia. O que Paulo diz que nós fomos criados em três partes: corpo, alma e espírito. O corpo, a matéria física, o que você toca, sente, aquilo que temos contato com a matéria, porque com o corpo nós temos acesso a este mundo. Através deste corpo, Deus deu para Adão também duas partículas, uma alma e um espírito. A nossa alma é a sede das nossas emoções, onde estão as nossas faculdades mentais: sensitiva, volitiva, emotiva, sentimento, vontade, emoção.
depois desta alma que nos faz pensar, sentir, agir, decidir, e nesta alma está o nosso senso de emoções, o cerne da nossa existência, onde Deus nos deu algo chamado livre-arbítrio. Nós temos direito às nossas escolhas, escolhemos bem, escolhemos mal, erramos e acertamos. Deus nos deu o direito de pensar e decidir. Através do homem, então, no seu corpo e na sua alma, Deus vai nos dar uma porta que nos leva ao contato com o mundo espiritual. Deus nos dá um espírito. Deus sopra o ruar de Deus, o pneuma de Deus, na narina do homem. E então Adão é formado em um estado de inocência. E sendo inocente, Adão é perfeito. A perfeição da criação de Deus está em Adão. Adão não estava sujeito a ter enfermidades, porque a perfeição de Deus estando nele, ele é imune ao tempo, à enfermidade e assim por diante. Viveria nesta terra sem enfermidade, sem sentir dor, sem se envergonhar e muito menos envelhecer. A mente de Adão era um computador do mais revolucionário que este mundo já conheceu. Steve Jobs, o criador da Apple, não poderia entender o que seria a mente de Adão. Porque hoje a nossa mente, a minha, a sua, eu creio que a do pastor Robson um pouquinho acima da média, deve ter 7% da nossa capacidade mental. Mas a minha, a sua e a nossa, temos 6% da nossa capacidade mental. Ou seja, nós temos perdido por causa do pecado 94% da nossa capacidade mental. Adão não. Adão, porque estava em um estado de inocência, tinha 100% de sua capacidade mental. Ou seja, ele era perfeito. Imagina o que é uma mente funcionando a 100%. Por isso Deus disse para Adão um dia: Adão, coloque nome em todos os animais da terra, macho e fêmea. Eu não sei quantos meses ou quantos anos Adão demorou, mas ele sentou e começou a colocar nome em todos os animais da terra, macho e fêmea, leão, leoa, e assim ele foi nomenclaturando todos os animais da terra. E ele não só colocou, mas ele lembrava do nome de todos os animais da terra. E quando de repente Deus vem com Adão e diz: Adão, terminou o serviço? E Adão respondeu: sim, Senhor, eu já coloquei nome em todos os animais da terra, macho e fêmea. E então disse Deus: você percebeu? Todo macho tem uma fêmea, e assim será com você. Não é bom que o homem esteja só. Eu vou dar uma adjuntora, uma mulher, para que esteja contigo. Deus então traz com que Adão tenha um sono profundo. A primeira anestesia geral que a medicina conheceu foi Deus que operou em Adão. Adão caiu em um profundo sono. E como Deus sabia que nos nossos dias o homem ia querer brincar de ser Deus e tentar parecer-se com Deus, Deus então lá no Éden fez o único clone humano que a ciência vai conhecer. Pastor Paulo Marcelo, isso é loucura? Não, isso é Bíblia. Deus da genética de Adão faz Eva, porque como a mulher não existia um embrião. Se embrião não existia, o homem não podia ser gerado. Então o homem, se não foi gerado, foi recriado. Deus tira da genética e faz Eva, porque o dono da vida não é a ciência, o dono da vida é o Deus dos crentes que está aqui em Portugal esta noite. Deus dá a Adão e Eva um privilégio, Deus dá a Adão e Eva algo especial. E o que era? Deus passava no Éden, Deus caminhava no Éden, Deus andava no Éden, e na virada do dia passava Deus por Adão e Eva e perguntava: está faltando alguma coisa? O que vocês precisam? E então eles diziam: Senhor, isto, aquilo, e tudo ia sendo organizado e colocado em seu devido lugar. Resumindo a história, vocês todos sabem, a serpente personificada entra no paraíso, persuade Eva, Eva engana Adão, e os dois pecam diante de Deus, e então Deus os expulsa do paraíso. Na porta do jardim, Deus coloca 2 querubins, um à esquerda e outro à direita. Uma espada inflamada ao meio dos dois impedia o retorno do homem e da mulher ao Éden. E então, caminhando errantes na terra, inicia-se as gerações que seguiam após Adão. E no capítulo 6 de Gênesis, a Bíblia diz que Deus arrependeu-se de ter feito o homem e também a mulher, a ponto de Deus olhar do céu para a terra e perceber que havia feito um erro, criação do homem e criação da mulher.
Mas ao mesmo tempo, como a onisciência de Deus permite que ao mesmo tempo que ele criara, ele já sabia exatamente o que iria acontecer. Ele, antes da criação do homem, já havia preparado o cordeiro para o dia exato da regeneração do homem e da mulher. Quando Adão e Eva começam a andar no paraíso, na terra, e errantes pelo mundo após a sua queda, a história bíblica diz, da humanidade nos conta, que povos e nações, etnias, grupos de pessoas eram formados e reuniram-se em Babel. E em Babel tentaram ousar parecer-se com Deus, assimilar-se a Deus e chegar perto de Deus. Levantaram uma torre chamada Babel. E quando tentavam a chegar à proximidade de Deus, a ira de Deus foi tamanha. E não foi da forma com Sodoma e Gomorra, e nem a forma diluviana, não, senhores e senhoras. Depois do dilúvio, a audácia do homem e da mulher foi tamanha, que Deus então, quando havia julgado Noé com toda a terra, Deus percebeu que agora não haveria um julgamento maior, não destruir a terra com água, mas Deus resolve Ele mesmo vir sobre Babel e confundir a mente dos homens, os espalhando sobre toda a terra e os colocando agora em grupos. E estes grupos eram formados por idiomas, povos, línguas, nações e etnias. A terra se espalha e pela primeira vez se levantam muros, muralhas, se formam exércitos e armas, porque agora cada um lutaria pelo seu reino, pelo seu povo, pela sua nação, e então determinaria o crescimento em determinadas partes desta terra. Olhando para tudo isso, Deus começa a olhar para a terra, porque Satanás, para poder olhar para a terra, ele caminha ao redor da terra. Deus não. Com seu olhar onisciente, Deus olha para a terra, e ele não precisa sair do seu trono para conhecer a terra. Com seu olhar, ele percorre a terra, e percorrendo a terra, Deus tem uma ideia, um projeto e um plano. Deus queria fazer de todas as nações da terra uma única nação, temendo um único Deus. Para isso, ele precisava de um exemplo, de um povo, de uma nação, e esta nação surgisse como um espelho, todos olhassem para ela e vissem o reflexo de uma nação perfeita, uma nação que adora um único Deus, que serve a Deus, que conhece a Deus e tem neste Deus um compromisso. Deus precisava de uma nação, e Deus só pode contar com uma nação se ele primeiro contar com um homem. Eu vou explicar melhor. Deus só pode mudar Portugal se primeiro ele mudar o coração de um homem, porque um homem muda uma cidade muda um estado, uma província muda um país, e um país muda um continente. Eu tenho certeza que esta noite Deus não tem um, Deus tem mais de um homem aqui para mudar o país de Portugal. Deus então procura um homem para tentar encontrá-lo, e então Deus o localiza em uma península chamada Mesopotâmia. Diga comigo, Mesopotâmia. Na Mesopotâmia existiam 4 cidades: Ur, Uruque, Nippur, Lagash. A cidade de Ur era a maior cidade da Mesopotâmia, e na cidade de Ur existia uma gigantesca casa. Esta casa era propriedade de um homem chamado Terá, e este homem tinha 3 filhos: Abrão, Naor e Arã. A Bíblia diz que no coração de Abrão, um homem que vivia em uma terra idólatra, existia uma partícula chamada fé, e esta fé serviria por justiça. Agora Abrão tinha um problema: vivia não só numa terra idólatra, mas também comercializava estatuetas de deuses estranhos e de deuses pagãos. Na terra de Ur dos Caldeus havia um comércio exacerbado. Todos vinham de perto e de longe para buscar na terra de Abrão aquilo que chamariam de uma estátua, e esta estátua seria um deus pagão. Este deus chamava-se Marduk, um deus de aproximadamente 1,25 m de altura. E este deus Marduk, um deus pagão, era feito de madeira de acácia, e esta madeira muito rara e de extremo valor, não só através da madeira, mas ele era coberto com uma tinta que existia somente na Mesopotâmia, e esta tinta inflamável era o exemplo de que todos tinham como seu Deus. Então todos curvavam-se diante de Marduk, adoravam a Marduk e tinham em Marduk sua confiança. Abrão, Naor e Arã, seus irmãos, recebiam de seu velho pai Terá 3 estatuetas de Marduk. Cada um deles colocava uma delas em seus animais, e todas as manhãs saíam antes do nascer do sol da cidade de
Ur da Mesopotâmia, e iam até o centro da cidade de Ur. E lá no centro de Ur, eles desciam as estatuetas do animal, e então comercializavam aquela estatueta. Enquanto o dia não se punha, ou eles não vendessem a estatueta, eles não podiam retornar para casa, a não trazendo o dinheiro para seu pai, ou o retorno da mesma estátua. A história conta, as midrashes judaicas antigas narram que um dia Abrão está no centro de Ur, e logo bem cedo pela manhã, quando ele chega, a surpresa, estavam aguardando um comerciante no local